Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Muito bem. Começa mais um BTcast, o número 295. Mamãe, estamos no 295. Eu sou o Rodrigo Bibo e Gabriel Pensador sempre esteve certo. Hoje vamos falar sobre racismo aqui no BTcast, um tema muito delicado, mas em parceria com meu amigo e pastor Daniel Coelho, a gente trouxe duas pessoas que vão falar com propriedade sobre o tema. Galera, são 2 episódios, começa hoje a primeira parte e semana que vem sai a segunda parte sobre este papo. Nós estamos cientes de que é um assunto que não vai dar para agradar todo mundo. Aliás, é difícil agradar todo mundo, né? Mas é um tema delicado que vai tocar, assim, em alguns pontos. E assim, vai ter aquela pessoa, pô, maravilhoso, legal. Tem gente que vai falar, não, como é que vocês vão me falar sobre racismo e vocês não falam isso e aquilo? A gente tá ciente que não vamos conseguir abraçar toda a complexidade do tema, mas a gente tem certeza, a gente tem convicção que a gente levanta umas bolas aí importantes. Até se você não concordar com o que é dito aqui, pelo menos a gente fez você refletir, a gente pode ajudar você a melhorar o seu contra-argumento. Ah, vocês falaram, mas ó, eu não concordo. Então use os comentários aí, ok, gente? Com respeito, com sabedoria e assim, o tema tá bacana, foi muito bom gravar este episódio. E eu vou até parar de falar, porque a gente tem os recados paroquiais e depois a gente vai pra este papo. Ei, ouve os recados paroquiais, aí você fica pulando, depois você vem chorar. Oh, mas eu não sabia que aconteceu isso. Meu Deus, aconteceu na minha cidade, como é que eu não fiquei sabendo? Você não segue a gente nas redes sociais, você não ouve os recados paroquiais, aí você quer o quê, meu amigo? Aí não dá, aí não tem o que fazer. Quem vai lavar a sua mente não sou eu, é você. 1, 2, 3, oh! E nos recados paroquiais dessa semana só tem um assunto que é o BTD. Vamos ter no dia 3 de agosto o BTD original que acontece em Campinas. Galera, só 220 vagas, é isso. Já temos aí, nas minhas últimas contagens que recebi, estamos com 136 inscritos no momento em que gravo este recado. Ou seja, no dia que ele vai ao ar pode já ter mais pessoas, então corre se inscrever para o BTD. Vamos ter lá Carol Bazo, Davi Lago, André Daniel Heinck e Alexander Stoinerhofer, o nosso alemão de sunga, falando sobre o tema Igreja Urgente. Cola com a gente lá no BTD, tá baratinho, você vai pagar aí R$50 para ter acesso a um dia inteiro de evento, um coffee break bacana, comunhão, a turma do Bibotal que vai estar lá em peso e você vai poder ter um dia de muita reflexão, sabedoria e sair de lá empolgado, dinamizado para servir ao reino na sua cidade, porque o mundo precisa de uma igreja emergente? Não. De uma igreja assim, não. É uma igreja urgente, rapaz. Precisa de igreja urgente aqui. Vamos aprender sobre isso no BTD, dia 3 de agosto, em Campinas. Pode comprar a sua passagem de avião, sua passagem de ônibus, sua passagem de carro, sua passagem de van e se programe e vá, tá bom? Vá, porque vai ser demais o BTD que vai acontecer em Campinas no dia 3 de agosto de 2019. Só 220 vagas, não tem volta, gente. Não dá pra colocar mais gente lá. Então garanta que a gente ainda tem, tem 90 lugares, ok? Só tem 90 lugares. Se eu fosse você, eu corria para o BTD, porque vai ter sorteio lá. Ah, gente, eu nem vou falar aqui, Só vai, mano. Só vai que é bom demais. Bora lá. Ah, deixa eu lembrar aqui o negócio. Galera, você já comprou os outros da Bíblia? Mano, esse livro tá muito legal. A gente lançou pela Thomas Nelson Brasil. Então, pô, se você ainda não comprou, enquanto eu gravo esse recado paroquial aqui, tava só R$30 na Amazon. Você ainda compra com o nosso link, irmão? Meu Deus, aí é show de bola. Beleza? Compre os outros da Bíblia, porque se a gente vender legal esse livro, a Thomas Nelson vai dar moral. O André tem mais bala na agulha. Eu conheço outras pessoas legais para lançarem bons livros. Então, ajuda a gente a fazer moral, que a gente vai levar bom conteúdo aí para sua estante, para o seu cérebro, para os seus olhos. Beleza? Vamos lá então falar sobre esse tema, mano. Ouve aí.
Muito bem, gente, para falarmos deste tema, que não é um tema fácil, estamos há 8 anos na internet e ainda não falamos sobre o tema do racismo. Já tem um BTcast sobre escravidão, mas que, apesar de estar ligado, não é exatamente a mesma coisa. Então, se você quer, a gente talvez aqui não fale de escravidão, eu não sei, os nossos convidados depois vão conduzir a conversa, mas já temos um podcast sobre escravidão. Hoje a gente vai falar especialmente sobre a realidade do racismo e a resposta, ou não resposta, da Igreja Evangélica Brasileira. Então já percebam também esse recorte. A gente está aqui sobre Martin Luther King, já tem um Fora do Éden sobre Martin Luther King, já falamos sobre ele. Então a gente fez um recorte aqui bem da sociedade brasileira, ok? E para me ajudar, na verdade não é para me ajudar, para fazer o podcast comigo, o tema nasceu por conta de um evento na igreja dele. Nós temos aqui Daniel Coelho, palestrante do BTD, palestrante oficial do BTD, pastor de igreja local, missionário do JV, enfim, membro do Movimento Mosaico. Seja bem-vindo ao BTcast, Dani. Fala aí, gente, beleza? E aí, Bibo, Thelma, Luiz, muito feliz de estar aqui com vocês, falando desse tema precioso. Esse tema nasceu no nosso coração e é uma realidade da igreja brasileira, precisa voltar a ser pauta de todas as comunidades, não só das comunidades de periferia ou das comunidades pentecostais. Então a gente decidiu abrir as portas da nossa igreja, promover um evento chamado Veracidade e tocar nesse tema do racismo. Mas como nós precisamos de auxílio de pessoas que realmente sabem o que estão falando, a gente procurou, investigou, perguntou e a gente encontrou a Thelma e o Luiz. Quero aí que eles se apresentem. Thelma, pode falar um pouquinho de você, depois o Luiz, para o telespectador aí, o ouvinte. Telespectador, hein? Para que o ouvinte... É que eu sou youtuber, né, cara? Muito bom. Não, é o web espectador, é o web espectador. Depois ele corta. Telespectador é muita vontade de ir no Raul Gil, né, cara? Pra ele mandar você soletrar telespectador, Caraguacetetuba, sei lá como é que é o nome. Itaquaquecetuba. Então, para que o web espectador possam conhecê-los. Fala um pouquinho de você, Thelma, e o Luiz também, para todo mundo conhecer vocês. Oi, gente. Obrigada pelo convite, por estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês. Eu sou Thelma, eu sou pesquisadora sobre esse tema, né, da inclusão, especificamente da inclusão da criança negra nos espaços da escola formal. Mas a gente acaba se envolvendo também com esse tema de uma forma geral, porque em todos os espaços institucionalizados, né, e na sociedade como um todo, acaba tendo esse problema do racismo. Então esse é um tema que eu tenho me dedicado um pouco a pesquisar. Eu me formei um ano retrasado em doutorado, né, fiz meu doutorado e minha linha de pesquisa foi a inclusão da criança negra. Hoje eu trabalho também na igreja metodista com produção de material de revistas para a escola dominical. Então o meu trabalho durante o dia na igreja, fazendo essa produção de material para professores e professoras de escola dominical, e à noite eu ajudo na coordenação do curso de pedagogia na Faculdade Zumbi dos Palmares. Não sei se a população aí conhece, né? Um grande número de pessoas ainda não conhece essa faculdade, mas é uma faculdade que foi criada já há mais de 15 anos, com a intenção mesmo de trabalhar a inclusão da juventude negra. Então hoje a gente tem um público lá majoritariamente negro, tanto a equipe docente como a equipe de alunos hoje são autodeclarados negros ou afrodescendentes. A gente tem em torno de 85% da nossa população lá interna na Zumbi dos Palmares autodeclarados negros. Então um pouquinho de mim isso. Legal. Muito bom. Luiz. Bom dia a todos, meu nome é Luiz de Jesus, eu trabalho já há alguns anos já com inclusão social, trabalhando com recorte étnico-racial, comecei a trabalhar a inclusão do negro no mercado de trabalho, dentro dessa dificuldade, e a partir do momento que, fazendo parte de uma igreja como cristão protestante, de uma igreja evangélica, percebi também que havia toda uma dificuldade de tratar de um assunto bastante relevante, então comecei a fazer
alguns seminários para discutir essa questão. E aí nasceu o seminário chamado Negritude e Fé, que era discutindo o racismo dentro e fora da igreja, e foi bastante positivo, né? Houve alguma resistência, que é normal, por ser algum assunto chamado de tabu, da igreja evangélica, por não discutir essas questões, entre outras, mas um assunto que muito me incomodava, até enquanto negro, né, e ver pessoas negras na igreja também passando por algum processo e ouvindo algumas coisas diante de púlpitos, enfim, e era muito cômodo para mim, enquanto negro, dentro desse espaço, que era um espaço de inclusão, um espaço de aceitação, um espaço de amor, um espaço de graça. Bom, a partir daí eu tive contato com a ANEB, né, que é a Aliança de Negras e Negros Evangélicos do Brasil, que foi uma idealização do pastor Marco Davi Oliveira, que foi o autor do livro A Religião Mais Negra do Brasil. E aí eu me aproximei, e o pastor Marco Davi foi uma das pessoas que falou, né, no seminário, né, Negritude e Fé, junto com outras pessoas, né, na Metodista, como Didá Branchini, Hernani Francisco. E aí eu tive o privilégio, a honra, né, que eu falo de ser convidado para presidir a ANEB São Paulo, que a ANEB Nacional ela é dirigida pela pastora Val, lá de Brasília, e é onde nós fazemos esse trabalho, né, de debater a questão do racismo religioso, né, que acontece dentro das nossas igrejas e fora dela. Fora isso, sempre fui chamado para falar em faculdade, inclusive estudos, e esse é o momento que eu acho crucial de fazer esse questionamento, né? Qual que é o papel da igreja, né? Qual que é a relevância da igreja no combate ao racismo, né? O que mata por dia, né? 23 jovens negros. Segura, Luiz, segura. O Luiz começou a se apresentar e já... Calma, Luiz, calma, Luiz, calma. A gente só queria conhecer um pouquinho o seu background, porque só na tua fala aí, Luiz, eu já tenho umas 4 perguntas pra te fazer, tá bom? Só na tua fala aí já tem um monte de coisa que eu quero entender melhor pra gente ir com calma. Thank God Almighty, we are free at last. Então, com base em tudo nessa apresentação do Luiz, que só nela já temos uma série de perguntas, eu penso que a primeira coisa que a gente deve colocar aqui para nossa conversa é: existe mesmo racismo no Brasil? Porque a gente ouve, não, o racismo no Brasil já foi superado, nós não devemos falar sobre racismo, porque quando nós falamos sobre racismo, a gente só ajuda a perpetuar essa ideia. O Brasil, inclusive muitas igrejas, já tem líderes negros. Eu acho que falar sobre racismo no Brasil é uma pauta mimimi, né? Como, por exemplo, já ouvi falar, não, isso aí o pessoal tá se fazendo de vítima. Thelma, começar com você aqui. Existe racismo no Brasil? E, o Luiz falou em racismo na igreja. Fiquei até um pouco, como assim? A minha igreja não é racista. Mas, e aí? A gente fala, não, eu não sou racista. Eu não sou racista. Você tá louco, rapaz? Eu não sou. Mas, Thelma, ajuda a gente a entender um pouquinho essa questão do racismo no Brasil e se ele está presente no Brasil, como ele se manifesta, enfim. Então, quando a gente... normalmente essas perguntas que você traz aí, né, essa questão do mimimi, se existe racismo ou não, é importante a gente lembrar que nós, seres humanos, né, nós somos educados numa sociedade, e essa sociedade tem as suas representações sociais, ela tem alguns conceitos que são formulados, né, em relação, por exemplo, à população negra, e que antes mesmo até da gente nascer, isso já está posto, já está estabelecido. Então, se eu sou educada nessa sociedade, e que é uma sociedade racista, então eu respondo para você, o racismo no Brasil existe, né? Ele vem se perpetuando ao longo aí pelo menos aí dos 2 últimos séculos, né? Mas a gente tem aí 500 anos de história de Brasil que traz essa questão do racismo, mas nós somos educados nessa sociedade. Então, eu como uma mulher negra sou racista, porque eu fui educada nessa sociedade. Eu como uma cristã, eu sou racista, porque eu fui educada nessa sociedade. Então, a sociedade, ela impõe um ritmo de educação, ela reproduz conceitos que nos faz pensar de forma racista. A gente pode pegar a questão, por exemplo, dos estereótipos em relação à população negra. Não é porque eu sou cristã que eu não reproduzo alguns estereótipos. Então, todo negro é ladrão? Entre aspas, porque eu fui educada numa sociedade que me diz isso o tempo todo. Então, eu posso estar dentro da igreja e o meu conceito de negro ou de
população negra, ele é forjado nessa sociedade. O que eu preciso, enquanto igreja, é ter coragem de me assumir como alguém que foi educada no Brasil, que tem um histórico racista, portanto, é um país racista, e que eu preciso sempre estar na contramão dessa educação. Por isso a gente fala tanto no viés da educação como alguém que vai ajudar, como uma instituição, né? Um sistema que vai nos ajudar a parar com essa reprodução. Ô Thelma, só te interrompendo para eu entender, quando você fala eu sou uma mulher negra e sou racista porque fui criado nessa sociedade, tem como você exemplificar isso, assim, porque como, de que maneira você, uma mulher negra, você é racista só porque está no conjunto dessa sociedade que é criada com pensamentos racistas, e até seria legal, talvez, Thelma, Luiz também pode falar, que pensamentos são esses, assim, que a gente às vezes fala, e não, eu não sou racista, mas a gente faz de repente aquele comentário, e aquele comentário é um comentário racista. Então, eu queria entender quando tu se coloca como racista, né, ou alguém que já foi racista, meramente por ser, talvez meramente não seja a palavra adequada, mas meramente por ter crescido numa sociedade que tem no cerne da sua educação um conceito racista. Como é que a gente pode esmiuçar isso no cotidiano para ficar bem claro para os nossos ouvintes? E para mim mesmo, também quero entender melhor. Eu gosto muito da expressão do lugar e do não lugar. Hoje, a gente, na nossa sociedade, nós temos o lugar da população negra e o não lugar. Então, quando eu, como uma mulher negra, estou num lugar onde a sociedade diz que aquele não é o meu lugar, por eu ser negra, né? Nem vou pegar aqui a questão de gênero mulher, mas por eu ser negra, isso vai educando a gente, né? Ou vai deseducando a gente. Então, uma criança, por exemplo, quando ela nasce, ela não nasce racista, né? A gente já entendeu que a criança ela nasce livre desses conceitos, mas ela no processo de educação que a família faz, que a sociedade como um todo faz, que a escola faz, que a mídia faz muito bem também, né? Ela vai observando esse lugar e esse não lugar da população negra. Então, automaticamente, a criança branca, por exemplo, ela vai se empoderando do lugar dela na sociedade, e a criança negra vai se entendendo qual é o não lugar dela nessa sociedade. Isso sem a gente falar, sem a gente explicitar. Só que conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai reconhecendo isso em todos os outros espaços, né? Então, por isso que é importante a gente criar, por exemplo, vou dar um exemplo, os modelos negros, né? As histórias onde tenha a criança negra numa situação favorável, não numa situação de escravidão ou de servidão. Porque a criança ela vai percebendo que ela tem lugar para ela nessa sociedade de forma diferente do que foi posto no contexto de escravidão e pós-escravidão. Então, eu vou entendendo. E aí são as questões dos estereótipos mesmo, né? Ela vai, por exemplo, linkando que a mulher... Vou pegar sempre o exemplo da mulher, né? A mulher negra que ela vê é a faxineira lá na escola, é a empregada na casa dela, é a babá, né, dela, ou é o motorista, ou é o segurança. Então, assim, tem lugares que são pré-estabelecidos socialmente para a população negra. Então, automaticamente ela vai entendendo, esse é o lugar deles. E aí, é uma experiência que eu tive, por exemplo, quando eu entrei no mestrado. Eu era a única negra na sala do mestrado. Então, o que você entende? Aquele não é um lugar para mim. Então, eu preciso conquistar aquele lugar por ser a única negra. Quer dizer, eu não tenho pares ali. E aí eu tenho que o tempo todo ter que conquistar o lugar. Ótimo que a gente já está aí, depois de 20 anos de luta aí da lei, né, 10.639, que abre bastante esse espaço, principalmente na área da educação. A gente tem um avanço, por exemplo, da inclusão da população negra na questão do ensino superior, mas ainda é muito pouco. E aí esse negro, essa população negra está o tempo todo tendo que provar que tem condições de estar naquele lugar que foi
estabelecido para ele não estar. Isso que você está falando é o que vocês ensinaram pra gente e trouxe como tema de racismo estrutural, né? Isso, que é o estrutural. O racismo, ele está na estrutura da nossa sociedade, né? Isso por quê? Porque nós temos heranças coloniais. Nós fomos um país colonizado e os colonizadores, entre aspas, foram embora. Terminou aí o período, né? Por exemplo, de colonização e escravização, mas a mente do colonizador ficou. Isso é o mais perverso de tudo, porque aí é para brancos e negros, para homens e mulheres, é para todo mundo da sociedade, essa mente colonizadora. E hoje a gente trabalha muito esse termo que a gente precisa descolonizar a nossa mente. Isso significa que a gente parar de pensar e parar de reproduzir as nossas heranças coloniais, como essa questão do lugar e não lugar do negro. É uma herança colonial, falando de forma simplificada, né? Mas entendendo o processo de escravização e entendendo historicamente o processo entre aspas, da libertação dos escravizados, que até hoje a gente não tem essa libertação de fato. Entendendo as teorias raciais, né, que foram implantadas e fortemente preparadas e estruturadas para alimentar a sociedade. Entendendo o processo de abolição, entendendo o próprio mito da democracia racial. Então, tudo isso embasa esse racismo estrutural, né? Ou seja, a forma como a sociedade se estrutura hoje. E aí a gente vai, por exemplo, para os racismos que são constituídos de forma institucional. Eita! Então, aí a escola é uma instituição e ela reproduz o racismo. A família é uma instituição e ela reproduz o racismo. A igreja é uma instituição e ela reproduz o racismo. Por quê? Porque ela tem essa herança colonial. Thank God Almighty, we are free at last. Ô Luiz, quer dizer que assim, se a gente visse um anjo negro, a gente iria ficar com o pé atrás, é isso? Conta essa pra nós, Luiz. Eu costumo contar essa história, isso que a Thelma falou brilhantemente, o que nós falamos, né, enquanto negras e negros, nós falamos assim, usamos a palavra representatividade, né, é que nós precisamos de figuras, né, que nos representem, né, porque na verdade, hoje uma sociedade que o negro é colocado num lugar para o negro estar, e quando ele rompe essas barreiras, ele rompe esses parâmetros impostos pela essa estrutura, né, que é racista e sistêmica, e ele acaba criando um desconforto, né, na verdade as pessoas, para ele não é esse não é o lugar dele, já está introjetado isso dentro das pessoas devido a essa questão desse racismo estrutural e que ele é sistêmico. Vou dar um exemplo de contar essa história da questão do anjo, da minha irmã, uma advogada, e quantas vezes ela já chegou, né, sempre bem vestida, não é porque é minha irmã, mas uma negra linda, muito bonita, e sempre bem vestida, lógico, para ir no fórum, representar então a sua cliente, e do lado sempre o juiz ou a juíza se dirigir para a cliente dela, que é branca, dizendo, pois não, doutora, e ela falou, não, ela que é advogada, porque na cabeça né, da juíza, né, nunca vai ser uma advogada negra, né? Então, assim, são essas coisas que vai dizendo que o negro não tem que dar esse espaço devido a toda essa estrutura que foi construída desde a colonização e da escravização. Eu tinha 10 anos de idade, né, e na época de escola, quarta série, e sempre a professora de educação artística, né, nós tínhamos essa matéria, e ela fazia alguns trabalhos, sempre na Páscoa, enfim, Natal. Na Páscoa, ela falou que ia fazer uma peça, né, da crucificação, e era para nós escolhermos, né, o personagem que você queria ser, né. Aí eu falei primeiro, eu quero ser Jesus, eu fui o primeiro a falar, né, por Jesus, uma concentração minha, né, querer ser o mestre, né, seria igual a ele, né, mas assim, é uma coisa que é espontânea, eu quero ser Jesus, né, não, todo mundo, eu quero ser Jesus, mas não, quem falou primeiro? Não, foi eu que falei primeiro, não, mas você não pode, mas por que não posso? Ela não explicou, não, mas você vai ser outro, não, mas não posso, bom, enfim. Eu não pude. E quem que você foi? Judas, é claro. Aí eu fui um dos soldados que batia em Jesus. E naquele dia, naquela peça, eu nunca tive tanta vontade de bater em Jesus, justamente porque, na verdade, não pela raiva do menino que fez o papel, mas porque, para mim, eu fiquei indignado com aquela escolha dela, né, de não ter sido eu, né, e eu não entendia porque não podia ser eu.
E na minha cabeça não tinha, naquela cabeça de criança, que não podia ser um Jesus negro, por isso que era negro, não podia ser Jesus. Eu não tinha essa consciência racial, que ali eu estava sendo discriminado por causa da cor da minha pele, por ser uma criança negra, não podia ser Jesus. Bom, passou, aí no Natal teve uma outra peça, e aí era no Natal, o nascimento de Jesus, e ali eu era um dos anjos que anunciava, aliás, dos anjos que anunciava, o anjo que na verdade que anunciava para Maria. Tinha os 3 reis magos, aí tinha ali um boneco que fazia o Jesus da manjedoura, a Maria, enfim, o José, e eu era o anjo que aparecia ali para Maria dizendo que ela estaria grávida do Salvador. E eu lembro que minha mãe fez uma asa de isopor, enfim, fez todo aquele trabalho, era uma coisa tipo uma sol azul, que eu estava usando aquela como estola e tal. E quando eu subi para fazer a apresentação e abrir as cortinas, era o pátio de uma escola, né, onde todo mundo fazia lanche, enfim, e ali estava todas as crianças das outras séries também, segunda, terceira, quarta série, o pessoal que ia entrar na parte da tarde também para assistir. E aí na hora que ela abriu, e a hora que eu subi para fazer a minha fala, né, tinha toda aquela música, tal, aquelas partes de entrada, saída, e na hora que eu entrei, aí começou a gargalhar e alguém gritou: "Nunca vi anjo preto!" Quá, 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 todo mundo dando risada. E naquele momento eu comecei a tremer, minha voz embargou, não conseguia falar nada. E ali eu fiquei, e a professora fazendo um gesto para eu continuar. E eu peguei ali, fiquei arrasado, não consegui dar continuidade. E aí foi fim. Não vi a hora daquilo ali terminar, e eu fui para casa, do caminho da escola até casa, fazendo uma reflexão e pensando o seguinte, que Jesus não amava as crianças negras, que ele não gostava da gente preta. Deus não gostava da gente preta, porque ele nunca tinha anjo preto, ele nunca fez anjo preto. Eu lembrava, porque minha mãe veio de uma família católica, minha mãe sempre ia na missa dos domingos, e eu lembrava das imagens que eu via ali, né, na igreja ali, os anjos ali eram todos brancos, né, em casa tinha... Os action figures. Oi? Os action figures da igreja católica, os santinhos ali, eu chamo de action figures. Isso, minha mãe tinha aquelas imagens antigas, aquelas fotos antigas do anjo Gabriel no quarto, aqueles quadros, aquelas coisas todas, como católico, a família católica tinha, né, antigamente, hoje ainda tem. E aí eu comecei a questionar isso, porque o anjinho que eu conhecia era esses, e aquele anjinho da revista do Cebolinha, do Maurício de Souza também, que era loirinho do cabelo cacheado, né? Então, imagina essas pessoas que elas falam, né, que vem anjo, que tem visão de anjo. Se pedir para elas fazerem um retrato falado, eu posso, acho que apostar que 99,9% vão desenhar um anjo branco, forte, grandão, tal, mas nunca vão fazer um anjo de trança, de dread, black power, porque se aparecer, se a pessoa estiver orando, né, e ela fechar os olhos, quando ela abrir, tiver um negrão, assim, cabelo black power, trança, ela vai repreender em nome de Jesus, vai falar que é o Satanás, vai falar que é o diabo, vai repreender em nome de Jesus. Ela vai ficar assustada, porque já está introjetado dentro da pessoa que os anjos são loiros, os anjos são maravilhosos, são lindos, enfim, né? Então tem tantas teologias, né, que passam esse tipo de coisa, as visões, testemunhos, né, do anjo do Senhor, e sempre a gente vê esse tipo de relato, né? Mas então, quando fala da questão da igreja, que é assim, então, quando eu aprendo a ser racista, né, Philip Yancey, ele diz que ele aprendeu a ser racista dentro da igreja. Poxa, como alguém pode ser racista dentro da igreja, né? Então, no livro dele, A Maravilhosa Graça, ele pega e exemplifica isso. Então, eu gosto de uma frase do Gandhi, que ele diz que o homem não pode fazer a coisa certa numa área da vida, sendo que ele está ocupado em fazer o errado em outra, que a vida é toda indivisível, né? Então, não adianta eu querer falar que eu que eu amo a Deus, que eu amo a Cristo, né? Que eu tenho amor pela África, né? Que eu tenho meu coração apaixonado pela África. Se eu pego, eu não consigo acolher os filhos da África que moram aqui do meu lado, que estão morando aqui, estão morrendo, né? Aqui na minha periferia, estão sendo discriminados, né? Estão sendo totalmente repudiados por causa da cor da pele. Eles estão dentro da minha igreja, né? Os filhos da África estão dentro da minha igreja, está sentado do lado do meu banco, né? Está ali no meu coral, né? Eu não estou conseguindo ver a sua dor, e eu falo que eu tenho uma paixão pela África. Isso para mim é muito incoerente, né? Para mim não faz sentido nenhum. Então a igreja precisa, sim, né, fazer uma reflexão e entender que ela tem um papel importante, porque a igreja ela tem a sua base racista, né? A igreja que veio, né, do Brasil, né, ela veio realmente assim, era dono de escravos, né? Então ela ela lutava para a manutenção da escravidão no Brasil. Thank God Almighty, we are free at last.
ouvindo vocês, a gente percebe, por exemplo, a Thelma vai ter também histórias para contar. Eu tenho amigos negros que têm histórias para contar sobre como eles sentem o racismo, né? E a gente que é branco, às vezes a gente acha que é mimimi, por quê? Eu vou olhar aqui para minha história. Eu tive amigos negros e até a família que eu conheci, eles eram uma família bem-sucedida, digamos assim. Pai e mãe trabalhadores, casa própria, um carro. Então, se eu julgo a partir do meu cercado, eu vou dizer que esse negócio de cotas, eu vou dizer que não, racismo é mimimi, porque eu convivi com negros bem-sucedidos, é que eles trabalharam, eles conquistaram porque eles trabalharam, e muitos não querem trabalhar. Então, se eu julgar a partir do... né, e acho que muitos fazem isso de maneira inconsciente, julgam a partir do seu quintal. Porque, repito, eu aqui no sul do Brasil, né? No sul do Brasil, Joinville, uma terra de europeu. Infelizmente, eu não venho, eu nem sei o que eu sou. Mas aqui em Joinville tem muito europeu e tal, de descendência europeia. Então, assim, realmente a população negra da cidade, ela se destaca porque você não vê tanto na rua. E eu morava em frente, meu melhor amigo era negro. Só que assim, como eu falei, se eu olhar para a história do meu amigo, sempre boa educação, pai sempre teve um carrinho, uma casinha e tal, meu amigo super educado e tal, o irmão advogado, tudo bem criado. Se eu olho para a história deles, eu vou dizer, cara, nada a ver esse negócio de racismo aí. Pra que cota? O meu amigo estudou como todo mundo, não existe essa de racismo, porque eu convivia com o meu amigo e eu e ele tudo certo, tudo bem. Agora, eu nunca conversei com ele sobre racismo e com o pai dele e tudo que eles enfrentaram para chegar onde chegaram. Eu penso que é por isso, né, Thelma, que a gente às vezes acha que não existe racismo porque a gente olha muito a partir do nosso cercado. Por exemplo, eu não sei a realidade de periferias e a gente acaba julgando muito por conta do nosso mundinho, né? Como um branco também, né? A gente sempre tem essa dificuldade, né? E uma das coisas que a gente tem mais refletido, até com a ajuda da Thelma, do Luiz, de outros irmãos, é que esses casos são muito exceção. Então, assim, é interessante que sempre que alguém se levanta, ele conta uma história. E ele coloca, ele faz de uma exceção uma regra e ele vai generalizar todos os outros. Então, assim, eu acho que a gente não podia passar esse programa sem até trazer para a gente alguns dados, índices mesmo, realidade de educação, realidade de trabalho, realidade do mapa da violência, para que a gente consiga perceber que o meu amigo negro, que mora aqui no meu condomínio, ele é um só, ele não representa todo, ele não pode ser uma regra. E quando a gente centraliza a ideia e a gente minimiza um fato assim tão real, a gente acaba sendo incoerente, a gente acaba sendo cada vez mais preconceituoso. Então, eu acho que ter um olhar para o macro faz com que a gente fique pelo menos mais dentro do assunto e tenha mais condição de analisar. Então, acho que até ela poderia colaborar também nesse sentido de trazer os índices para mostrar que esse seu amigo, Bibo, graças a Deus pela vida dele, mas ele não representa a maioria na realidade, pelo menos do Brasil. Sim. Fato. Então, quando o Rodrigo estava falando, eu até pensei um pouco nesse caminho mesmo, né, Daniel? Na fala dele, ele traz a questão da meritocracia, que eu acho que quando você traz essa questão de uma família que conseguiu e a gente generaliza, olha, então assim, ele conseguiu, todo mundo consegue. Agora, cada um tem a sua história, né? E a gente sabe o quanto o nosso país vivencia a partir da meritocracia. Então, e se a gente vai por mérito, todos os negros têm condições, têm competência, têm capacidade. Agora, a gente sabe que só competência e capacidade no nosso país não é suficiente. Não é suficiente. Eu preciso ter possibilidades, eu preciso ter espaços, eu preciso ter lugares, inclusive para poder mostrar. E aí, aqueles que conseguem, na sua maioria, realmente é em cima de muitas conquistas e de oportunidades que tiveram para poder chegar. Eu também me vejo como uma família privilegiada. Meu pai foi pastor da Igreja Metodista e pelo fato dele ter conseguido, na época dele, ser um homem negro, ter feito uma faculdade de teologia, porque na Igreja Metodista precisa ter, né, a faculdade de teologia. Então, ele ter cursado o ensino superior, ter chegado a ter um diploma e ter conseguido educar os seus
todos nesse mesmo caminho, tipo, eu estudei e eu quero que todos os meus filhos estudem para ser alguém na vida, é uma história dele, né, uma história da minha família, e a gente conseguiu pegar isso. Mas a gente tem muitas outras famílias que não têm esse percurso histórico de possibilidades. Então, no meu caso, inclusive, a igreja foi um caminho para isso. Então, a gente tem coisas boas também na igreja, né? A igreja foi um caminho que realmente direcionou o nosso olhar para a questão do crescimento em termos de educação e de possibilidades. O que não significa que a gente não sofreu racismo, porque a gente, o tempo todo, a gente teve que se colocar no nosso lugar. A gente tinha uma questão que, por ser família pastoral, você também está num lugar, entre aspas, de poder, que te dá uma outra visão, por exemplo, na comunidade religiosa, né? A gente sabe que a família pastoral, o pastor, ele está num lugar de visibilidade diferenciado. Mas mesmo ele estando nesse lugar de visibilidade diferenciada, ele também sofre racismo, porque a gente tem membros, a membresia que não aceita, por exemplo, a liderança negra. Então, só assim, para fechar a questão de uma história. Então, a gente tem a questão da meritocracia, que a gente sabe que a população negra tem muito mais possibilidades, por isso elas estão tendo o mérito de estar em lugares privilegiados. A gente tem, quando você traz a questão, eu tive um amigo, uma família negra, aquilo que eu falei na minha apresentação, né? A gente vai no nosso círculo de amizade tendo amigos negros, mas assim, onde eles estão, o que eles estão fazendo? Eles têm as mesmas oportunidades que a população branca tem? Então, o mito da democracia racial favoreceu esse olhar. Então, assim, por que é mito? Porque não existe democracia racial no Brasil quando você vai para os índices, porque senão os índices não daria tanta diferença, né? Então, é um mito que a gente vive tranquilamente entre brancos e negros e que todos têm as mesmas oportunidades. Então, esse é o conceito do mito da democracia racial. Ou seja, não existe democracia racial no Brasil. Isso é um mito. As relações não são tranquilas quando a gente vai para os índices. E aí, a gente tem no mapa da violência de 2018, normalmente o mapa da violência ele é resultado de uns 10 anos de pesquisa, né? Então, ele aconteceu lá de 2000, esses dados que eu vou dar é de 2006, 2008, e aí ele vai sendo publicado. Então, o último que a gente tem aqui é de 2018, mas a gente tem, por exemplo, um índice, uma informação de que nos últimos 10 anos, de 2006 a 2016, por exemplo, a taxa de homicídio das pessoas negras aumentou 23%, enquanto a das pessoas brancas diminuiu 6%, 6,8%. Então, o que acontece? Que a gente já tinha um número maior de homicídio em relação à população negra, a gente tem ainda um aumento dessa violência. Aí, quando a gente vai, por exemplo, para a questão das mulheres negras, né, a gente tem em 2016, 71% das mulheres negras foram assassinadas. Então, em relação à mulher negra, houve um índice maior de assassinato em relação à mulher negra. Em 2016, as mulheres negras foram mais assassinadas do que as mulheres brancas. A gente tem uma porcentagem de 71%. No mesmo período... Das mulheres que foram assassinadas, 71% são negras. Isso, não, né? Então, e das mulheres brancas, 15%. Então, a gente tem inclusive uma diminuição, o mapa que diz que houve uma diminuição de quase 8% nesse período de 2006, 2016, esses últimos 10 anos. Então, o que acontece que são ainda em relação à violência com a população branca, porque eu acho que a questão da segurança e da diminuição do mapa da violência é um assunto para todos nós, brancos e negros, mas aí quando existe um investimento, né, políticas públicas, para que você tenha, de fato, um pouco mais de segurança para a população negra ainda continua aumentando esse número quando você vai para o recorte racial. Então, a gente precisa pensar nisso. Então, quando a gente fala da questão da meritocracia,
fica incoerente quando você vai para os índices. Aí, se a gente for para os índices da educação, a gente ainda tem, mesmo com todas essas ações afirmativas, como as cotas, por exemplo, a gente ainda tem um número muito pequeno da população negra incluída na escola. E o mapa da violência fala desde a educação infantil até o ensino superior. Hoje a gente tem uma evasão escolar muito grande dos meninos negros, não das meninas negras. Então, tem uma questão de que eles precisam trabalhar, tem uma questão que eles precisam levar dinheiro para casa, né, muitas vezes para sustentar, porque a população negra também está no topo em relação à pobreza, que até algumas pessoas falam assim, esse não é um problema do negro, esse é um problema econômico. Só que quando você vai para os índices em relação às questões econômicas, né, a classe social, o negro também está aí, né? Ele está na classe mais empobrecida. Então, a gente precisa ter esse dado de que a criança negra, ela vai crescendo, ela precisa ir para a rua trabalhar, ela precisa levar dinheiro para casa. Então, ela se evade da escola também. E a terceira questão que a gente faz, fala que é da evasão escolar, que na realidade não é uma evasão escolar, é uma expulsão dessa criança negra da escola. Por que uma expulsão? Porque ela não se vê representada. E aí aquilo vai se tornando desconfortável, né? Desconfortável estar numa escola, vou falar aqui de educação infantil, nem tanto, mas de ensino fundamental 1 e 2, onde eu não me sinto representada, onde o tempo todo eu tenho que provar que eu sou bom, ou que eu não sou isso que pensam de mim só pelo fato de eu ser negro. Então, na realidade, a gente usa um termo que as crianças negras são expulsas da escola e não se evadem da escola porque elas querem. Então, são alguns dados que a gente traz aí de índices, né? Thank God Almighty, we are free at last. Deixa eu perguntar pra Thelma, eu quero voltar uma pergunta, algo que a Thelma falou, e eu vou perguntar pra Thelma justamente também pelo fato dela ser mulher, e é algo que eu tenho ouvido falar nos últimos tempos, e eu não dava muita bola, obviamente porque, né, eu não sou mulher e não sou negro, então às vezes a gente não dá muita bola porque não tem a ver com o nosso universo. Agora, essa questão da representatividade, Thelma, eu tenho visto, e agora é legal que eu tô vendo com a minha filha, o como isso é importante. Tu comentaste alguma coisa ali atrás, Thelma, sobre essa ideia da representatividade. O Luiz também veio falando dessa questão da representatividade. Eu queria, assim, gente, para que ficasse realmente bem claro para nós que às vezes não damos muita bola para essa questão, né? Eu lembro quando o filme Pantera Negra veio aos cinemas, né? E a comunidade negra ficou, nossa, olhando aquele cartaz, né, do filme com um monte de atores, todos negros e tal, e a comunidade falando, caramba, é assim que vocês brancos se sentem quando olham um cartaz e tal, com heróis brancos e tal. Agora teve a Capitã Marvel, né, com toda a representação feminina, aquela coisa toda. Eu queria que vocês falassem um pouco para nós da importância da representatividade, que eu penso que para nós brancos é algo tão comum porque a gente cresceu vendo os filmes, né, onde o herói é branco, os super-heróis são brancos, né, o ideal americano, até essa própria questão que o Luiz veio falando ali, né? Se a gente pensa em Thor, a gente não pensa em nenhum problema, que é um deus nórdico, loiro, maravilhoso. Aí, se a gente pensa num deus negro, mas isso aí deve ser do mal. Eu queria que tu falasse um pouquinho, até pelo fato de você ser mulher e também tem essa questão da representatividade, é que geralmente eu trago pro campo da cultura pop, que eu sou muito ligado em filmes e tal, mas, enfim, de maneira geral, eu queria que tu dissesse pra nós e pra que a gente entendesse, nós brancos que às vezes não entendemos isso, qual a importância da representatividade, né, do negro, da mulher, como é que você enxerga a importância disso para a construção do ser humano, do negro, enfim, da mulher negra? Na realidade, assim, ainda nesse processo histórico que eu falei agora há pouco, a gente teve tudo isso, um processo pensado dentro do campo da educação e do campo acho que todos os campos da sociedade, né, todas as áreas da sociedade, que é o processo de branqueamento, ou seja, há uma nítida intenção social de que as pessoas se tornem pós-escravização, né, momento de abolição, onde a população brasileira tem perambulando pelas ruas, muitas pessoas negras, então esse era um pouco o contexto. Então a cidade estava feia. A gente precisa embranquecer a sociedade. Isso já vem, lógico, de um ideal colonizador,
mas pós-escravização também. Então a gente precisa tornar as pessoas mais próximas do ideal. E qual é o ideal? O ideal branco. Então, aí voltando para essa questão de ser mulher, há uma negação de tudo aquilo que me identifica enquanto mulher branca. Então, eu não quero ter a minha pele negra, eu não quero ter o meu cabelo encaracolado, carapinha, enrolado, e aí com todos os nomes que a gente, quando para de falar do cabelo negro, a gente usa, inclusive com vários estereótipos e até negando até mesmo a estrutura do cabelo da mulher negra, né, ou da população negra. Então, eu começo a negar aquilo que me identifica. Eu sempre falo que o mais perverso do racismo é porque ele mexe com a nossa identidade. E a partir do momento que eu nego aquilo que me identifica, é muito perverso, né? Porque o que me identifica, assim, quando eu entro num ambiente? É quem eu sou, né? A minha identidade. Então, eu sou mulher, eu sou negra, né? Eu sou jovem, eu sou idosa, mas, assim, a pessoa bate o olho e ela fala assim, bom, eu identifiquei essa pessoa, ela é uma mulher, ela é negra, ela é idosa, por exemplo. E aí, nega-se de mim exatamente o que me identifica, que é a minha cor da pele, que é a primeira coisa que a pessoa vê. Nega-se de mim a estrutura do meu cabelo, que também é uma das primeiras que a pessoa vê e que me identifica. Nega-se de mim o formato do meu nariz, a largura dos meus lábios. Então, isso que me identifica, que é corpóreo, né, está no meu corpo, não tem como eu tirar do meu corpo, é aquilo que o racismo nega. Então, quando a gente fala de representatividade, é exatamente eu enxergar como belo esse corpo que é negro. Então, o cabelo da menina negra, na estrutura que ele tem, né, seja mais carapinha, mais encaracolado, seja ondulado, seja crespo, ele não é um cabelo ruim, como a gente sempre aprendeu. O cabelo é ruim, seu cabelo é ruim. Não sei se tem cabelo ruim. Outro dia eu vi conversando disso com uma amiga, que ela é japonesa e ela tem o cabelo liso, que não para grampo, não para nada, não para uma faixa, não para nada. Eu olhei para ela e falei, o seu cabelo é ruim, porque o seu cabelo não para nada, né? Você quer fazer qualquer coisa que ela queira fazer no cabelo, não para nada, de tão liso que ele é. Eu falei, o meu é bom, porque o meu para tudo que eu coloco. Então, assim, o conceito do cabelo ruim, do cabelo bom, ele é muito relativo. E só que foi dito pra gente que cabelo bom é cabelo liso. Então, eu começo já, a minha mãe, por exemplo, acho que eu tinha 9 anos e ela me levou para alisar o cabelo. Acho que acontece aí com a família do Luiz, quando ele traz ali a mãe, né, que fala para estudar mais e ter que tirar 11. Por quê? Essa família, esses pais, né, a mãe e o pai, eles querem o quê? Que os filhos sofram o menos possível nessa sociedade. Então, se o outro tira 10, você tira 11. Se você tem o cabelo crespo, eu te levo para alisar o cabelo, porque você precisa estar mais próximo do ideal branco. Por quê? Porque eu sofro menos, né? E as famílias querem que seus filhos sofram menos. Então, esse processo de conscientização, de informação, de que o meu corpo, ele é bonito do jeito que ele é, com as características que ele tem, é importante nessa representatividade. E aí, quando eu ligo a televisão, eu só vejo Xuxa. Quando eu ganho as minhas bonecas, né, falando lá da criança, eu só ganho Barbie, que além de ser magra, é loira. E eu sempre brinco que ela tem uma vida inútil, porque você já viu os brinquedos da Barbie? É só de pintar unha. Então, assim, ela tem uma vida social, desculpe, Barbie, mas é inútil. Então, eu quero ter essa vida social que as bonecas brancas trazem para mim, né? E agora, se eu tenho, por exemplo, bonecas negras bonitas, se eu tenho as minhas professoras negras lá na escola, seja na escola dominical, na igreja, seja na escola secular, negras e assumidas, né, com a sua estrutura normal de cabelo, eu vou me vendo nessa outra pessoa de forma positiva. Eu tenho uma amiga que ela é professora da educação infantil aqui em Santo André, ela é coordenadora pedagógica, e ela tem o cabelo todo assumido, usa muito adereços e usa uma roupa muito africana, né? Ela faz questão de dar aula assim. E a turma dela, toda vez que ela termina o ano, a gente tem várias meninas de 6, 7 anos que querem deixar seus cabelos como dela, né? Meninas negras. Então, o que isso significa?
é influência. Sem ela ficar falando muito, mas essas meninas estão vendo essa representatividade positiva numa coordenadora pedagógica, na professora da escola. E então a gente precisa sempre ter lugares, né, para essa representação negra de forma positiva. E a outra questão que a gente precisa cuidar é que a mulher negra, quando ela assume a sua identidade, a sociedade tem colocado ela um pouco no campo do exótico. Então, assim, nós não somos exóticas. Nós somos quem nós somos com as nossas características, né? Então a gente também precisa cuidar um pouquinho porque cai no outro extremo. Nossa, olha só como ela é linda, ela é exótica, ela é diferente. Não, eu sou quem eu sou. Eu tenho o cabelo desse jeito, eu uso turbante ou eu uso uma faixa. Uma vez eu entrei numa reunião sem faixa, eu uso muito faixa no meu cabelo, né? E eu fui para uma reunião na faculdade e fui sem faixa. Aí uma pessoa na reunião falou assim para mim, cadê a Thelma? Não chegou ainda. Aí eu olhei para ele assim, tipo, né? Não, porque a Thelma é aquela que vem de faixa. E eu estava com meu cabelo black aquele dia, sem faixa nenhuma. Aí eu olhei pra ele e falei, oi? E assim, eu falei, oi? Não estou te entendendo. Era um homem, né, que falou isso. Ele falou, não, porque a Thelma vem de faixa. Eu falei, não, a Thelma vem do jeito que ela quer vir. Aí ele ficou todo engraçado. Eita. Porque ele sabe que eu sou, né, militante nesse sentido. Ele falou, pô, Thelma, desculpa, foi mal. É que eu já tô tão acostumado que você fica muito bonita de faixa. Eu falei, então, mas eu também me acho bonita sem faixa. Eu também me acho bonita de black, eu também me acho bonita careca, eu também me acho bonita com o cabelo verde, amarelo, sei lá, entendeu? É a coisa de querer ser dono, né, entre aspas, né, do corpo do outro. E a mulher negra, todo mundo é dono do corpo da mulher negra. E isso é muito complicado, né? Thank God Almighty, we are free at last. Então, gente, eu acho que é muito importante, caminhando para o fim, a gente também colocar uma postura não só negativa em relação à igreja, né? Gostei muito de quando a Thelma falou que a igreja também foi positiva na educação dela, até pelo pai dela ser o próprio pastor. Eu acho que, assim, falta um pouco de sensibilidade também nos nossos discursos para a gente não acabar de enterrar com a igreja, né? Eu acho que, assim, é um processo natural. Nós estamos aqui, historicamente erramos, só mudaremos se a gente aceitar o fato real de que erramos, mas nós só sabemos que erramos porque nós chegamos até aqui. Então, daqui para frente, a igreja pode ter um tom diferente. Quais igrejas? As igrejas de periferia, as igrejas de centro. Então, eu acho que a nossa palavra tem que ser também do incentivo de que esse podcast, essa gravação, chegue até os lugares, as comunidades locais, e que nas comunidades locais as pessoas comecem a falar sobre racismo e trazer essa responsabilidade para a igreja local. Então, nós sabemos que erramos, mas nós queremos mudar. Nós sabemos que brancos erraram, nós sabemos que negros erraram, mas é a hora de, na minha opinião, da gente colocar algumas pontes, né? Eu gosto dessa expressão, quebrar alguns muros e construir pontes de diálogo que aproximem as pessoas, que façam com que o diálogo cresça e que as pessoas consigam quebrar essa cultura a longo prazo, né? Às vezes a gente também quer quebrar uma cultura milenar em um programa. Não. Então vamos levar um papo legal com a Thelma para o fim aqui e também com o Luiz, no sentido de que nós podemos, como igreja, ser positivos e avaliando os nossos erros, mas daqui para frente caminhar num tom de transformação. O que você acha, Thelma? Eu acho que, pegando o tema até do programa, né, de vocês ver a cidade, eu acho que a gente, como igreja, a gente realmente tem que estar olhando para a cidade e olhando para essa sociedade a qual a gente tem que estar inserido, né? A igreja, ela não está fora dessa sociedade, ela está inserida nessa sociedade, e essa inserção tem que ser de fato para anunciar boas novas, né? Nós estamos nesse espaço para anunciar boas novas, e quando a gente traz esse tema do racismo, eu acho que é uma provocação, mas é no sentido da gente pensar que nós precisamos discutir esse tema, que nós precisamos nos conscientizar desse tema, até para pensar em estratégias enquanto igreja vai fazer a diferença nessa sociedade. Então eu diria que esse tema, ele é de todos nós, ele é de brancos e negros. Mas eu gostaria também de pedir que nesse processo de conscientização, embora seja um tema
brancos e negros, mas que sempre a gente tivesse a preocupação de ouvir os negros, de ouvir a voz da população negra, porque às vezes também a gente, enquanto população branca, a gente pega esse tema e a gente fala por ele, né? Eu acho que a gente pode estar falando junto com, mas dando visibilidade mesmo para a voz da população negra, porque é quem sente de fato na pele a questão do racismo. Então que a gente tenha essa coragem de pegar esse tema enquanto igreja e que a gente crie esses espaços de conscientização para que de fato a gente faça o nosso papel enquanto igreja, que a gente anuncie as boas novas para todas as pessoas. Thank God Almighty, we are free at last. E aí, Luiz, qual seria então a tua palavra final para nos conscientizar acerca desse tema aí, mano? Muitas pessoas, Rodrigo, eles acreditam, né, que o racismo é uma questão pessoal e que não tem nenhuma implicação mais séria, enfim. Né? Então, a gente, pela vivência, né, enquanto negras e negros vivendo na sociedade, a gente sabe que isso não é verdade. Então, racismo e discriminação, eles produzem consequências graves, né, prejuízo, né, emocional, psicológico, físico para a população negra, né, e inclusive para o próprio país, né, que perde muito, né, quando ele pega e discrimina essa população, que é a maioria, né, do país. Então, o racismo, ele parte daquela premissa, né, que coloca pessoas em desvantagem por causa da cor da pele, né? Então, e a gente tem que entender que toda injustiça é pecado, né? Então, chamando agora a responsabilidade para a igreja, né? 1 João 5,17 diz isso, que toda injustiça é pecado, né? Então, o racismo, né, como dizia John Wesley, né, ele é uma desonra à própria humanidade, né? Nelson Mandela, né, o racismo mata mais do que qualquer epidemia, né? Então, eu entendo que o racismo, ele usando uma linguagem que a gente conhece como igreja, ele é diabólico, né? Ele é um processo de desvalorização e desumanização. Ele limita o desenvolvimento integral das pessoas, né? Produz desemprego, marginalização social. E as igrejas, elas foram contaminadas pelo pecado do racismo. O que a gente faz quando a gente peca? É se arrepender. Então, a igreja, ela não vai conseguir avançar numa perspectiva bíblica, né, de fortalecimento da comunidade preta, pobre, periférica, né, se ela não for capaz de se envolver com o sofrimento desse povo preto e entender, sabe, que esse povo sofre, né, e a juventude preta está morrendo do lado dela, sabe, os corpos pretos estão caindo do lado da comunidade, de uma igreja, né, e a igreja não pode ter com olhar para fazer campanha de prosperidade, campanha pela família, ela deve fazer essas coisas, mas ela não pode pegar e não ter esse olhar. Então, assim, se a igreja não for capaz de revisar suas práticas, né, de diaconia, né, não assumir um papel profético e denunciar o pecado do racismo, né, a igreja está em pecado, a igreja está pecando. Não adianta a gente estar no culto, domingo, tá louvando a Deus, tá fazendo o nosso jejum, tá fazendo a nossa oração, mas esse é o jejum que agrada a Deus? Porque nós sabíamos que tinham pastores que faziam parte da Ku Klux Klan. De manhã eles estavam adorando a Jesus, tal, e à noite eles estavam queimando e enforcando os negros no Mississippi. Então a gente não pode fechar esses olhos, então, para essa questão, né? Então a ideia não é criticar a igreja, muito pelo contrário, é chamar a igreja para o despertamento, o olhar, né? Qual é o espírito que nos move, né? Por que a gente não vai denunciar uma estrutura que está, sabe, que é uma mistura de morte, né? Transitida de justiça, né? Então a gente tem que pegar e entender esse papel, né? Então eu acredito assim, enquanto 84 milhões dos cristãos brasileiros, né, são negros, né, que corresponde a 54% da população, mais da metade dos cristãos do Brasil são negros, né? Então a gente tem que começar a pensar nessa questão, né, fazer essa reflexão, né, e começar a olhar qual que é o meu papel enquanto igreja, nesse sentido de acolher, nesse sentido de fazer esse papel que a Igreja DOCA fez, né, trazer a discussão, trazer a reflexão, né, e como que eu posso me envolver, né, como eu posso não reproduzir, né, como eu posso acolher, né, olhar o negro, a criança negra que está dentro da minha espaço, que está ali na escola bíblica dominical, que está ali, né, no momento do estudo, a mulher negra que está ali, e perguntar, olha, tá tudo bem, como está no seu trabalho, está sentindo alguma dificuldade? Ou fazer uma pergunta direta, você se sentiu alguma vez discriminada por causa da cor da sua pele? Fazer perguntas diretas, porque talvez ela está precisando apenas de ouvir uma pergunta direta para poder ter o acolhimento. Porque às vezes a gente vai falar, poxa, qual espaço, qual que é o meu lugar de fala? Será que eu tenho um lugar de fala na igreja para falar sobre racismo? Ah, muito mais do que ter lugar de fala. Será que eu vou ter lugar de escuta? Será que alguém vai parar para ouvir a minha dor, vai escutar esse meu desconforto numa conversa que eu vi, da irmã fazendo um comentário do meu filho, da irmã do meu cabelo, da minha roupa? Será que vão falar que é mimimi, que é vitimismo? Então acho que a igreja tem que ser esse momento, sabe, de ser um lugar de acolher, sabe, um lugar de cura, né? Cura do racismo, de cura do feminicídio, de cura do machismo, né? De cura da intolerância. A igreja é um lugar de cura de todas as mazelas, né, que impactam a sociedade. Foi para isso que o Cristo veio, né? Foi para poder trazer cura para as nações, né? Para todas as nações. Que cor das nações? Todas as cores. Esse é o papel da igreja.
É isso, minha gente. A gente só arranhou a ponta do iceberg. Nada a ver, até falei errado a expressão aqui, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Tem muito mais coisas para serem faladas. E Dani, o que a gente pode prometer aí que tá na nossa pauta, que você carinhosamente fez? A gente fez uma enquetezinha ali no nosso Instagram e acho que também foi no Facebook, 250 perguntas. O que a gente tem aí pro próximo programa, que vai ser também com o Luiz e com a Thelma? Cara, a gente pode esperar algumas respostas, né? Eu vi que eu tentei ler todas as perguntas, foram muitas. E é engraçado que muitas perguntas geraram discussões, né? Um ambiente muito inflamado, né? A gente só lançou a pergunta e as pessoas começaram a brigar. Então, assim, a gente quer trazer para a próxima pauta aqui algumas perguntas colocadas. A gente fez um filtro bem legal e também trabalhar um pouquinho mais sobre a questão da educação e o viés da cultura negra como pauta da educação no Brasil, nas escolas, tanto públicas quanto particulares. Então, acho que é mais ou menos isso que a gente pode trabalhar para a próxima pauta. Thelma, obrigado pela tua presença aqui no BTcast. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? Valeu, Luiz. Tamo junto? Opa, tamo junto. Valeu, obrigado pela oportunidade. Que isso. E Dani, valeu por ter trazido essa pauta pra nós aí. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. É isso, minha gente. Vamos ficando por aqui. Até o próximo BTcast, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.